Olá, amigos. Mais uma vez trago para vocês o programa Admirável Mundo Novo. Hoje eu tenho como convidado especial um médico, professor, palestrante conhecido e, não menos importante para mim, meu particular amigo, Dr. Júlio Goelzer. A última atividade pública que eu tenho dele é que ele palestrou no 4º Fórum realizado lá em São José sobre paranormalidade e espiritismo, em que ele falou sobre um pedacinho do último livro, que eu saiba ele já é o 4º livro dele, e ele esmiuçou, para o pessoal a teoria que ele tão bem defende. Então, eu tenho aqui comigo os 3 livros que fazem parte da minha biblioteca. O primeiro chama-se Evolução em Busca do Equilíbrio. Depois veio Evolução, a Era do Espírito. O terceiro, Evolução, Universos Paralelos. Bom, amigos, como vocês podem ver, os 3 livros juntos já dá um tijolinho. E não é blá, 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 blá. Não é a filosofia da maionese. Você começa a ler o livro, eu me dei ao trabalho de ler todos os 3, e você nota que o assunto tem início, meio e fim, tem uma linha de raciocínio que dá para acompanhar muito bem, e quando termina o livro você coça a cabeça e diz: caramba, por essa eu não esperava. Ele te dá uma nova visão de fatos que a gente, sim, lógico, a espiritualidade, mas eu não tinha nunca analisado as coisas pela ótica que ele me levou a analisar pelos 3 livros. Então, chega de entretantos e vamos aos finalmente. Vamos deixar o nosso amigo falar sobre os livros que ele escreveu. Júlio, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao programa, e já fuzilando você com uma pergunta: de onde te veio a inspiração para escrever uma obra com tal conteúdo? A bola é sua. Obrigado. Bom, começou já em 2008, recebendo orientação do mentor espiritual para os livros, que se chama Séforos. Séforos. Isso. É importante até frisar uma situação. Não sei no caso das demais pessoas, mas no meu caso, o orientador espiritual que transmitia as informações, ele não é o meu orientador. Ele é o meu, teu, de quem for receber as informações. Então, nós estamos o tempo todo recebendo informações inconscientes, às vezes conscientes, mas esse resgate, a importância de conseguir sintonizar para perceber de onde que vem essa informação, que é o pulo gato, digamos assim. Então, qualquer pessoa pode ter essa sintonia, e a partir do momento que recebe essa sintonia, consegue receber as informações e transmiti-las. Quanto mais afinado na frequência do então mentor espiritual, com mais limpidez consegue trazer as informações. Entendo. É um vidro que pode passar a luz com muita clareza, ou pode ser um vidro translúcido que só traz
uma iluminação borrada, né? Então, quando começou isso, não foi de uma vez, de um momento para o outro, demorou um pouco para que eu conseguisse essa sintonia e entender como que funcionava esse mecanismo, mesmo porque eu até então era médico, puramente médico, com pensamento cartesiano, né? Tudo aquilo que a gente aprende na faculdade de medicina, e eu também não tinha nenhuma religião que me direcionasse. Eu acho que isso me ajudou muito, na verdade, o fato de não ser vinculado a nenhuma religião. Entendo. Me pegou de surpresa essa situação, por isso eu digo que não é uma coisa que me foi induzido, que me lapidaram para isso, nesse sentido de que eu recebi essa informação a vida toda, daí de repente, não, eu estava despreparado e de repente começou a surgir essas orientações, esse contato, e quando eu vi, já estava com um arsenal de informações de uma coisa que as pessoas em volta não conseguiam perceber, e eu optei por escrever o livro, o primeiro. Sim. E quando eu comecei a escrever, aí ficou mais forte essa sintonia e a orientação foi para escrever os livros. Por isso eu digo assim, não é o mentor espiritual, o meu mentor, mas o mentor dos livros. Entendo. Né? E assim que surgiu, acabamos o primeiro, ficou assuntos pendentes, o segundo, e aí eu entendi que o foco era uma trilogia, e essa que foi passada. Então, em poucas palavras, nós estamos falando de uma técnica, que para mim isso é uma técnica chamada canalização. Exatamente. Certo. E também, para mim, aí é foro íntimo de cada um. Tem gente que acha, isso é sobrenatural, é coisa do espírito. Eu, particularmente, posso estar errado, me corrija se eu estiver errado, mas para mim isso não é sobrenatural, isso é uma coisa natural. Porque sobrenatural, para mim, na minha filosofia, no meu entendimento, é toda coisa que ainda não foi explicada. Então é sobrenatural. Quando você encontra uma explicação lógica, racional, é uma coisa natural, porque vem de um ser humano. Você é um ser humano, você não é algo que inexplicável, você é um ser explicável, cheio de meandros que muitas vezes são difíceis de entender, mas explicáveis. Exatamente. Então, você adota uma técnica natural para alcançar resultados que ajudam no entendimento daquilo que, para muita gente, ainda é sobrenatural. Exatamente. Muito interessante. E isso você já vem desenvolvendo, quer dizer, quanto mais você vai treinando, participando, produzindo, mais claras são as mensagens que você recebe e sei lá, no fundo, como é a sensação de você sentir que você está servindo de canal? Daí vem o nome canalização. Qual é a sensação física? Eu diria que no começo muito conflitante, muito conflitante. Eu diria que no começo eu passei algumas situações assim, a palavra talvez não seja desagradável mentalmente, porque eu acabei confundindo informações minhas, informações recebidas. Então, o que acontecia? Nessa canalização, a gente literalmente, talvez pessoas diferentes tenham situações diferentes, mas tu recebe vozes, às vezes imagens, e às vezes um bloco. Bloco como? Um bloco de informações que já vem composta, não é assim, alguém está te falando, alguém está te mostrando, ela simplesmente se encaixou. Apareceu dentro da tua cabeça. Da tua cabeça, se encaixou. E aí aquilo faz parte de ti, então tu descreve com muita facilidade. Então a parte do bloco é a melhor, porque não tem conflito.
não tenho como fazer uma correlação, mas ela já está ali dentro, tu não está recebendo informações que confundem com o teu canal geral da tua mente, né? Então, imagina se, por exemplo, tu tivesse alguém que de repente fala alguma coisa no teu ouvido, e aí será que eu que estou pensando nisso? Mas isso não faz parte do meu pensamento, não costumo... Mas por quê? Não estou fazendo... né? Então, assim, tu começa a entrar em uns conflitos, e esses conflitos me deixaram, de certa forma, eu diria que por muitos meses, meio abalado. Até você conseguir dissociar o seu eu do teu mentor. Exatamente. Hoje você considera duas coisas separadas. Hoje são diferentes. Interessante. Bom, a gente vai aos poucos, né? Tem um ditado muito antigo que diz que Roma não foi feita num dia. Exatamente. Então, você já construiu o Coliseu da tua Roma, amiga? Ok. Amigos, está interessante, né? Olha, às vezes eu nunca tentei canalizar, nem sei se eu tenho dom, mas a gente ouvindo o Júlio falar, parece tão singelo, tão fácil, dá até vontade de arriscar, mas eu confesso que eu tenho medo de ver o que é que vai sair daí. Amigos, estamos indo para os nossos intervalos, então... tem jeito. Aguardem mais um pouquinho, porque o assunto é muito interessante. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Da cidade de Soledade. Sou um policial. Ver meus netos terminarem de crescer. Certo. Na certo. Eles são completamente diferentes, mas têm algo em comum. Precisam da sua ajuda. Faça sua doação mensal a partir de R$10 com débito nas contas de luz e telefone ou carnê. Ligue 0800 48 0060. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Muito bem, amigos, estamos de volta, entrevistando o Dr. Júlio Goelzer, médico, especializado em cirurgia plástica, e uma pessoa que, no mínimo, instigante e curiosa, porque normalmente o médico é tão assim, até pelo próprio treinamento, a educação que ele recebeu, materialista e tudo, e eu tenho diante de mim uma pessoa que eu conheço bem, altamente espiritualizada. E conforme vocês devem lembrar sobre o que nós falamos no bloco anterior, essa espiritualização não tem nada de sobrenatural, é algo natural. Então, isso dá muito pano para manga, mas vocês querem entender isso melhor? Está aqui. O Caminho das Pedras, os 3 livros dele. Evolução, Universos Paralelos, é o primeiro volume da série. Evolução, a Era do Espírito, o segundo livro da série. Evolução, a Busca do Equilíbrio. E aqui me lembrei de uma frasezinha que eu sou meio rato de biblioteca, não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Acho que se é verdade que a teoria da reencarnação existe, em outra encarnação eu fui uma traça de livro. Então, pessoal, olhem só que frase para vocês meditarem. Falar de espírito não é falar de religião, é falar de evolução. Façam a digestão dessa frase.
Bom, amigo Júlio, me fala do conteúdo dos teus livros. Agora eu quero ouvir com muito interesse. Bom, o primeiro livro é Evolução em Busca do Equilíbrio. Ele teve um direcionamento que é o ser com ele mesmo. Então, ele explica as situações pelas quais a gente passa na vida, no sentido assim, por que passamos por algumas situações e a forma que nós deveríamos ver essa situação pelas quais nós passamos. Mas ele foca, por exemplo, no que é bem conhecido como a lei do karma, né? A forma que nós produzimos e acabamos esquecendo, porque em cada nova encarnação a gente recebe um cachê novo de memória, né? Uhum. Então, a gente acaba esquecendo, mas a gente traz a energia do passado. Entendo. Então, a gente vai passar por algumas situações que vão nos trazer conhecimento em uma nova encarnação. E essas situações são as situações do dia a dia que a gente passa. Uhum. Né? E que na verdade não é castigo, não é pecado. Isso tudo são fantasias que foram criadas, são palavras Sim. de fantasia. Então, pecado, pecar contra quem? Né? Então, tem todo esse negócio. Então, na verdade, quando tu cria uma situação que lesa alguém, tu está gerando uma energia contra ti mesmo. E tu vai aprender o outro lado, como funciona, posteriormente, mas é conhecimento. Ou seja, a situação pela qual tu está passando é para te fortalecer, através do conhecimento. O segundo livro é a Era do Espírito. Ele foca o ser em relação ao meio geral, ou seja, as pessoas com que convive, o grupo familiar, aí como o que é a felicidade que a gente busca, Sim. Né? Então, onde é que estão os momentos de felicidade, na verdade? Então, eu diria assim que ele corta de certa forma um romance espiritual e joga um balde de água fria, colocando a responsabilidade da nossa vida em cada um. Ou seja, não, eu fiz isso porque tinha um espírito obsessor, porque era um demônio. Não, cada um com as suas responsabilidades, em um sistema de aprendizado contínuo, sempre se renovando, novas experiências, novas alternativas. Então, esse é o segundo, é o ser em relação ao meio. E também explicando e ajudando nos atritos de todas as formas. Entendo. Trabalhistas, grupos familiares, sociais, enfim. E o terceiro, que é o Universos Paralelos. O Universos Paralelos, ele coloca o ser em relação à evolução do todo, de outros planetas, e ele, de certa forma, ele é um pouco mais complexo, porque ele traz o ser já como uma unidade vibratória, que pode transmigrar em relação a outros planetas e que, ao mesmo tempo, está recebendo informações básicas. Então, ele fala das formas de corpos físicos que nós podemos vestir aqui em outros orbes, que não muda em processo de consciência, e que um ser pode iniciar a sua evolução em um planeta e dar continuidade em outro. Por quê? Porque a base da evolução é vibratória e não é relacionada mas lá não tem carro, lá não casa, lá a reprodução é diferente. Entendo. Né? Mas assim, a base da evolução é a mesma. Então, e o processo sendo vibratório, e aqui nós utilizamos um corpo físico que foi talhado pelos elementos do planeta, então, se só a parte vibratória for para um outro lugar, vai utilizar o corpo que foi talhado para aquele espaço. Então, isso compõe os três
a forma de visão tua em relação a ti, em relação ao meio, em relação ao todo. E agora a tua quarta obra. A quarta obra... Vai mais longe, então. Vai. Ela, na verdade, ela não teve orientação de Séforos. Nós sempre recebemos informações, sempre orientações. Não foi esse quarto de Séforos. Não teve uma orientação direta, mas teve muita pesquisa. Então, o que eu fiz? Esse quarto livro, eu peguei a parte da base científica, que eu tive como princípio, né, na medicina. Busquei as lacunas, que hoje nós não temos aparelhos ainda para esmiuçar, e aqui entra naquilo que é o sobrenatural e o que não é sobrenatural. Ou seja, até hoje eu não conheci nada que fosse sobrenatural. Hoje eu me dou conta que eu também não. Pois é. Então, o que acontece? Esse quarto livro, ele traz, explicando a unidade do ser como uma mente virtual, como uma mente então imortal, a ascensão dele. E o que é interessante, dentro desse livro, ele traz muitos artigos que vão ser publicados, ou melhor, que eu vou mandar para a publicação, que talvez não aceitem agora, mas talvez os meus bisnetos consigam que eles sejam publicados algum dia. A história é um ciclo que se repete. Quantas pessoas em vida, mas foram sacrificadas por suas ideias, né? Exatamente. E depois, fulano tinha razão. Quer dizer, parece que a gente vale... É que nem na arte, né? O pintor vale mais morto do que em vida. Exatamente. O cientista também. Então, exatamente. É normal. Muito bom. Quer dizer que esse quarto livro, o Séforos, que é o teu mentor, não esteve presente. Você que teve a indução própria de ir buscar, digamos, um fecho para tudo isso que você levantou. Exatamente. Assim, a orientação não foi direta de Séforos. Uhum. Eu sempre digo que é assim, quando uma pessoa vai escrever, senta para escrever uma poesia, automaticamente ela sintoniza uma frequência onde estão outros seres e frequências relacionadas àquela poesia dependendo do tema. Então, as ideias estão nessa frequência. A hora que nós sintonizamos, nós recebemos as ideias. Então, não parte só da nossa cabeça, porque às vezes escreve a poesia, lê e fala, não pode, fui eu que escrevi. Então, o que acontece? Acessou uma frequência, recebeu as informações. A partir dali, Olha, essa poesia. afirmação dá muito pano para manga. Amigos, vocês estão interessados em entender tudo isso aí? Olha, aqui está o caminho das pedras. A editora Onyx. O quarto livro também vai ser da editora Onyx? Não sei ainda. Onyx Editora. Então, Evolução em Busca do Equilíbrio, Evolução Universos Paralelos e Evolução à Era do Espírito, com certeza, editora Onyx. É fácil de encontrar nas livrarias, né? Porque eu já vi várias vezes em várias livrarias, até em Curitiba eu já encontrei livro teu lá. Sim. Então, tá certo. Eu até estive em Natal, há uns meses atrás, aí passeando numa livraria lá, encontrei teu livro os lá? livros. Então, estão praticamente na Nobel, na Catarinense, na Saraiva e na Livraria da Sete também. Então, muito bem, vamos lá. E já aproveitando, já que estou aqui, também, mais uma frasezinha para vocês pensarem. Conheça a engrenagem que gira o cosmos e todo o resto será compreendido. Isso me lembra muito aquela lei do Hermes Trismegisto, né? As leis que regem o macrocosmos, regem o microcosmos, são as mesmas. Exatamente. Né? Neste tempo, tudo que não estiver sedimentado na verdade, se dispersará ao vento. Então, amigos, está aqui. Com bastante possibilidade,
lendo ou não os livros deles, talvez vocês, telespectadores, tenham vontade de conversar com essa figura ímpar aqui do meu lado. E quando ele não está no consultório trabalhando feito um louco, eu sei que o tempo dele é muito escasso, então ele é uma pessoa muito acessível e que gosta muito de trocar ideias. Então, se vocês quiserem perguntar, criticar, elogiar, por que não? Eu peço à produção que coloque os dados do Dr. Júlio Goelzer. Telefone à noite, porque durante o dia ou ele está na sala de cirurgia ou ele está no consultório. Então, de noite é mais fácil. Mas não cansem demais ele, porque ele também precisa de tempo para filosofar, evoluir, escrever mais coisas. Então, sugiro, amigo, que vocês leiam esses livros. Uma coisa é a gente fazer propaganda. Eu não sou garoto propaganda. Eu estou fazendo propaganda dos livros do Júlio porque eu li os livros e realmente, da minha visão, não sou não sou crítico, mas na minha visão vale a pena ler esses livros. Júlio, você sempre será bem-vindo aqui. Faça-me o favor que assim que você editar o teu 4º volume, me avise para eu poder ir atrás e vem aqui comentar em profundidade o teu 4º livro. Tem algumas palestras que estão no YouTube. Deve ter umas 30, mais ou menos. Se o pessoal quiser acessar, é só colocar no Google, por exemplo, Júlio Goelzer, e vai aparecer ali as palestras. Então, amigos, olha, boa dica, eu vou atrás também. Júlio Goelzer, YouTube, e escolham a palestra que mais interessar a vocês. Com o tempo, vocês vão começar a notar que a maneira de pensar de vocês está mudando. O objetivo é esse mesmo. Júlio, muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer tê-lo aqui comigo. E, amigos, espero que tenham gostado. Nos encontramos semana que vem neste mesmo canal, neste mesmo horário. E desejo que vocês tenham uma semana muito boa. Meu cordial abraço e até a próxima.